Aqui vocês falam língua estranha também, né, mano? Fala. Aí tu solta aqui, né? Não briga. Hoje eu estava em casa e tal, trocando uma ideia com o Espírito Santo. E eu tive a noção do quanto distante eu estou de uma vida com Ele. Que isso, pregador? Que tudo vai trazer a palavra? Eu vi que eu não tenho levado uma vida de oração. Eu me preocupo mais com a vida do irmão do que eu, de fato, dobrar meu joelho e orar. Uau! Me amarro escutar uma boa música, uma pregação no YouTube, mas preço de oração que precisa ser pago. Cadê? E aí eu reparei que, ao andar e a minha caminhada, eu me perdi nessa ideia de oração. Tudo que eu vou falar para vocês é sobre mim. A gente é família, então não fica com ranço. E é uma auto-reflexão. Se eu fosse dar um título, eu colocaria arrependimento. E aí eu orei e tal. E aí Deus me deu uma palavra em Salmo 116, não precisam abrir porque minha Bíblia é bem diferente, eu vou traduzir para vocês. Eu amo o Eterno porque Ele me ouviu. O Eterno, para quem me entende, é Deus. Ouviu quando supliquei por misericórdia, Ele me ouviu atentamente. Enquanto eu apresentava minha causa a Ele, a morte me encarou, o além me segurou pelo calcanhar. O Eterno é gracioso, Ele faz tudo certo. Nosso Deus é muito misericordioso. O Eterno está do lado dos desamparados. Quando eu estava no meu limite, o Eterno me salvou. Uau! E aí eu disse para mim mesmo, sossegue e descanse. O Eterno acenou com bênçãos para você. A alma foi resgatada da morte. Olhos foram resgatados das lágrimas. E vocês, pés, foram guardados de tropeçar. Estou caminhando na presença do Eterno e vivo na terra dos vivos. Graças a Deus, não estou morto. Eu me mantive fiel apesar de atormentado. Apocalipse 22:10, aquele que é sujo continue a se sujar e aquele que é limpo a se limpar. Velho, não tem nada mais poderoso na vida cristã do que um crente que de fato ora. Sabe, a gente tem falado muito sobre bênçãos, sobre riqueza, sobre um monte de coisa. Como é que está a nossa vida cristã? Velho, o Evangelho, ele de fato é o poder de Deus, tá ligado? Deus transforma o ser humano. Deus pega o nada, um ninguém, zero à esquerda na sociedade e faz boca dele na terra. Não é, mano? Deus é especialista em recuperar o ser humano. Mas a gente precisa voltar para uma vida real, íntegra de oração. Mano, é maneiro eu chegar aqui e pregar sobre Atos 2, que o Espírito desceu sobre a galera. Depois que o Espírito desceu, veio o Pentecoste. Se você for ler Atos 2, 3, viraram para os discípulos, e aí, o que a gente faz depois disso? Vamos voltar para a nossa vida de oração. Aleluia. Sério, é uma parada que a gente negligencia muito. Ué, mano, Jesus está voltando, quem é você na história? O sujo que está se sujando ou o santo que está se santificando, mano? Ué, a presença de Deus, ela é real. Você pode voltar para sua casa cheio do poder de Deus, completamente transformado pelo poder e pela autoridade. Qual é a autoridade? Há poder no nome de Jesus. Glória a Deus. Qual é, mano? Jesus está voltando. Como é que está a nossa vida? Como é que está a nossa veste, mano? Você está preocupado com o irmão do lado e você não ora? Pelo menos eu, né? Eu gasto tempo diagnosticando a igreja e não pago o preço de oração pela igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Quando alguém tiver um problema com o pecado, a palavra fala que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se o problema é fraqueza, o poder de Deus, mesmo sendo o poder dos poderes, tem um alvo, que é a nossa fraqueza. E o poder de Deus se aperfeiçoa ali.
Cara, Salmo 139, Deus fez uma biografia sobre você. E nessa biografia... Gente, estou pisando na foto, perdão. E nessa biografia nunca fez parte do sonho de Deus que você sofresse o que você sofreu. Sabe essa marca que você tem, que você carrega na sua vida? Não era o plano original de Deus. Mas o poder de Deus pode entrar aí e sarar, mano. Mas está na hora da gente voltar e se arrepender dos nossos pecados. Real. Por isso que eu falei, mano, de arrependimento, de reflexão. Deus é lindo. Deus é maravilhoso, Ele é alto. Ele continua curando, sarando. Deus continua transformando. Ué, mano? Se apresenta, eu estou nervoso com vocês, tá? Se apresenta diante daquele que pode todas as coisas. Mas, irmão, para de pedir bênção no chefe. Pede o Espírito Santo arrependimento. Qual é? Deus sabe da tua realidade, mas é hora de se arrepender porque o rei está voltando. Ah, mas Deus é amor, Deus é esse cara todo. Deixa eu te falar uma coisa. Ele não entregou o filho dele no madeiro, numa morte de cruz. Teve uma hora que o próprio filho dele se sentiu sozinho. Tanto que o filho dele virou e falou assim: Deus, por que você me abandonou? No dia que ele voltar, se você não tiver arrependido dos pecados, você vai ser o inimigo de Deus e vai ficar de vala. Não tem essa. Deus, Ele é o cordeiro, mas Ele é o leão. Ele vai voltar. E se você não estiver alinhado com a vontade dEle, você vai ficar. Você será tratado como inimigo de Deus. O Evangelho é real. O Evangelho, ele transforma o ser humano. Deus não tem problema com o pecador. Qual é, mano? Para o pecado tem uma solução, tem o cordeiro que tira o pecado do mundo. Se o problema é doença, Ele é aquele que levou sobre Ele as nossas dores. Ele é aquele que diz o seguinte: pelas minhas pisaduras vocês foram sarados. É o que está na palavra. Se o problema é uma incapacidade, o poder de Deus, que é o poder dos poderes, te aperfeiçoa. Se o problema é autoestima, se o problema é que você quer acabar com a sua vida e não acredita em você, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. São pensamentos de paz e não de guerra, de vida e não de morte. Então, assim, para todo problema terreno tem uma solução. Só que está na hora da gente vestir a verdade do Evangelho, o caráter de Cristo. Essa é a hora e esse é o chamado que todos nós temos. Qual é, mano? Oração é uma parada perigosa. Por quê? Tudo que você orar, Deus vai cobrar. Como assim? Você orou que queria que Deus curasse, libertasse o seu filho, e você ia se entregar por ele por inteiro. Uma hora essa palavra vai voltar para você. Deus vai falar: tá, e aí? Cara, ora. Porque quando a gente ora, a gente tem que aprender a depender de fato de Deus. E depender de Deus não é legal. Porque depender de Deus é o seguinte: Deus vai falar: olha, está vendo essa situação? Sossega. E tudo dá errado. Tem uma coisa muito louca que acontece quando a gente começa a orar, que tudo dá errado. Tudo desanda. Você quer ser louco. Toda vez que eu começo a orar, eu Espírito Santo, para que eu fui orar? Aí, tu não depende? Você não é dependente? Não crê em mim? E se Deus não fizer? E aí? Ele continua sentado no trono alto e sublime. Sabe o seu problema? Lê o currículo de Deus para ele. Quem precisa aqui de libertação do filho, da mãe ou da própria, lê o currículo de Deus. Está com medo? Lê o currículo de Deus. Na hora que você for orar sobre um problema e você está intimidado por esse problema, começa a mostrar para o problema o currículo de Deus. Como assim? Eu vou orar pelo meu filho que precisa de libertação, ou de mim, ou de alguma coisa. Ei, Deus, muito obrigado porque... Vou dar um exemplo, tá? Quem vai orar por um filho. Deus, muito obrigado porque o Senhor conhece meu filho e a sua palavra fala que o meu filho é a sua herança. E o Senhor continua sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir. Muito obrigado porque o Senhor é aquele que venceu a morte.
Muito obrigado porque eu sou aquele que mudou a sorte das pessoas na Bíblia. Deus, muito obrigado porque na hora que Abraão levou Isaac para ser sacrificado, o Senhor colocou um cordeiro ali. E começa ali o currículo. Muito obrigado porque, ainda que existe uma sentença sobre o meu filho, sobre o meu casamento, sobre a minha casa, um belo dia o Senhor se entregou numa cruz e o inferno pensou que tinha vencido, e no terceiro dia o Senhor ressuscitou. O Senhor continua sendo grande, alto, santo, digno. Muito obrigado porque toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Mano, traz à sua memória aquilo que traz esperança. Começa a abrir a Bíblia e orar a palavra. Tem uma parte na Bíblia que diz assim: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Tu está triste? Tu está para baixo? Abre esses salmos. E começa: Deus, alma, por que te perturbas dentro de mim? Logo depois você vai ver que ele vai falar: eu ainda me alegrarei. E ele começa a trazer a memória, a lembrar de quem Deus é. Amém. Sabe? Essa é a estação para você experimentar o poder? Mas está na hora de sermos aperfeiçoados no caráter. Mano, sério. Velho, faz uma aliança real com Deus e se humilha. É muito louco porque quando a gente começa a se humilhar diante da presença de Deus, o diabo não tem mais força. Porque a gente quebra a nossa altivez, a gente quebra o nosso orgulho. E o diabo vai fazer o quê? Se você está rendido diante daquele que pode todas as coisas. Aleluia. Mas está afundado em droga, está preso, não sei lidar com a minha mente. Começa a declarar a palavra. Aleluia. Declare a palavra. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. Vai ter dia que você vai acordar para baixo, que a sua mente já vai te sabotar no primeiro momento em que você acordou. Espera aí. Começa a filtrar. Esse não é um pensamento de Deus. Eu não vou viver debaixo daquilo que eu sinto, porque toda vez que eu viver debaixo do que eu sinto, eu vou ser sabotado nos meus sentimentos. Porque se eu acordar e viver debaixo do que eu sinto, eu vou me entregar para um relacionamento quebrado. Então, peraí, deixa eu consultar o que Deus diz ao meu respeito. Abre a Bíblia. Começa a consultar o seu pai. Mano, essa é a hora. Chega dessa parada de bênção. Bênção é sinal de misericórdia, não favor. Se você trabalha, você tem um salário. O sol nasce tanto para o justo quanto para o injusto. Deus não é religioso, Ele abre porta para quem Ele quer. A pessoa não precisa ser um cristão para Deus abrir porta. Deus conhece o coração. Eu posso olhar para você e julgar o coração, mas Deus julga. Aliás, eu posso olhar para você e julgar o seu exterior, julgar a sua roupa, julgar o seu jeito, mas Deus é aquele que julga o coração e a intenção. Qual é? Mas Luiz, você não tem noção do que armaram para mim. Meu irmão, para de dar palco para o problema e dê palco para a presença de Deus. A unção, ela quebra o jugo. A gente dá muita atenção para aquilo que não vem do céu. É verdade. Sabia disso? O diabo não tem poder sobre você. A tentação é o seguinte: o homem é tentado no seu mau desejo. O diabo não vem aqui, coloca a tentação dentro de você. O diabo começa a jogar a tentação. E aí, como você não. Quando eu falo vocês, eu falo eu, tá? Não estou ficando direto para ninguém. Corta para lá e corta para cá e é de mim. Só eu sei depois. E aí o diabo começa a jogar a tentação em mim. Se eu der corda para esse pensamento, a Bíblia diz que eu sou arrastado por ele. O homem tentado pelo seu mau desejo por ele é arrastado. Seduzido, opa, dei atenção, e arrastado. No momento em que eu consumo o pecado, que eu cometo o pecado, aí o diabo me dá uma. Até ali o diabo não pode fazer nada comigo. Toda vez que você acorda e tem o pensamento para baixo, meu irmão, e você dá legalidade para esse pensamento, você está dando a chave para o diabo tomar conta do seu dia. Porque você tem a imagem de Deus. Foi te entregue uma autoridade, foi te entregue um poder, foi te entregue algo, Cristo te entregou algo. Só que você pega e devolve para o diabo. Não aceita mais isso não, mano. Real. Acorda. A vida com Deus é uma só. A vida com Deus é intensa.
ela vai custar tudo. Ela vai custar o teu sonho, ela vai custar o teu dinheiro, vai custar tudo. Porque vai ter coisas que você vai ter que sair. Vai ter conversas que você vai ter que parar de ter. Real. Qual é, mano? Quer viver o poder de Deus? Se consagra. Quer ser diferente? Se separa. Sai dessa roda. Qual é, mano? O que tem chegado para Deus? Qual é o incenso? De arrependimento ou pecado? Está na hora da nossa igreja se consertar. Nossa igreja, eu e você junto. Está na hora da gente parar de diagnosticar a igreja. Ah, eu sei que não tem a presença. E eu me arrepender. Aleluia. E eu me apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Andar debaixo do poder e da autoridade de Deus. Mas também, meu irmão, andar em santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Essa é a hora de arrependimento. Essa é a hora de consagração. Essa é a hora de se separar. Essa é a hora de entender que eu não tenho que agradar a Deus. Eu preciso renunciar à minha carne. Eu preciso me entregar ao Senhor. O Evangelho é um só. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quer ser liberto? Renuncie ao pecado. Quer ser liberto? Renuncie os seus pensamentos. Quer ser liberto? Renuncie a você e se entrega para Cristo de verdade. Porque a palavra fala que se o Filho te libertar, verdadeiramente você vai ser livre. Livre do que? De você. Ué? Vamos se arrepender. Arrependimento não é sentimento. Ah, eu vou ter que chorar pelo que eu fiz ontem, não tenho sentimento. Não. É entender que para a vida que você leva hoje, não combina mais fazer o que você faz. Não é sobre ser pecado não, mas é sobre amar tanto a Deus que você prefere não fazer algumas coisas, por amor a Cristo. Vamos sair dessa ideia de, pastor, beber é pecado? Não, a Bíblia não diz que é pecado e tal. Cara, eu amo tanto a Deus que eu prefiro não beber, porque eu sei a consequência de quem bebe. Aleluia. Quem quiser beber, bebe, amém. Bebe, amém. Não tem nada a ver com a vida do próximo. Meu trabalho não é convencer ninguém do pecado, do juízo e da justiça. Esse é de Deus. Eu quero fazer, sabe o que é? Sabe qual é o nosso defeito? Vamos ser sinceros. Quando a gente olha para uma travesti, por exemplo, a gente não olha a humanidade, a história. Eu não concordo. É tão irrelevante isso. A gente não pergunta, Espírito Santo, o que o Senhor quer ministrar nessa vida? Porque uma alma é valiosa. Uma travesti não é mais pecadora do que eu, que estou no altar. Diante do Eterno somos iguais. Não existe pecadinho nem pecadão. Entre eu e uma prostituta só tem uma diferença. Cristo se apresentou para mim hoje. E amanhã pode se apresentar para ela através de mim. A gente precisa purificar os nossos olhos. E não medir o outro de acordo com a minha justiça, mas sim com a de Deus. Aleluia. Eu preciso deixar minha ideologia de lado e perguntar, Espírito Santo, o que o Senhor quer? Porque muitas vezes você vai chegar para uma alma sedenta, que você vai julgar por fora. Vou dar um exemplo disso. Lá no Rio de Janeiro, eu faço alguns tipos de trabalho. Eu sou de uma igreja muito grande lá e tal. E de madrugada, eu estava entregando cobertor. É um auge da minha santidade, sabe? Santo, crente, cheio do Espírito Santo, um pedestal de santidade, estava entregando. Tinha um morador de rua, pinguço, eu falei, não vou entregar para ele não. Sabe o que o Espírito Santo falou? Volta a entrega. Aí eu entreguei o cobertor para ele, ele virou para mim com português, muito, cara, que português era aquele? Ele virou para mim, agradecido. Eu tinha acabado de orar a Deus pedir um cobertor.
Que crente sou eu que olhei para um irmão e julguei a aparência? Aí o Espírito Santo, e aí? É sério isso? Mano, o próprio Deus queria encontrar ele lá e eu podia ser resposta à relação, mas o meu orgulho não deixou. Vamos fazer uma reflexão. Você quer seu filho liberto, você quer sua casa liberta, mas você amaldiçoa o próximo, você abre legalidade para o outro. Você mesmo causa divisão. Aí tu jura que Jesus vai descer do céu e ver tua causa? Arruma tua casa primeiro. Arruma aquilo que é humano. O que é sobrenatural Deus faz. O que não é sobrenatural, aquilo que é natural, eu. Arruma tua casa para Deus entrar. É real. Irmão, se a gente arrumar a nossa casa, Deus vem. Como é isso? Eu não sei arrumar casa. Dobra seus joelhos, Deus. Salmo 139, lá no final. Deus, sonda minha mente e meu coração, e aquilo que não provém do Senhor me mostra. É isso. Está na hora da gente arrumar a nossa casa. Está na hora da gente arrumar a nossa mente. Está na hora da gente rever as nossas conversas. Olha só, Jesus está voltando. Se você não renunciar à sua carne, você vai ficar. Está na hora da gente começar a se arrepender dos nossos pecados. Está na hora da gente se arrepender de verdade. Parar de brincar com a presença de Deus. Chegar aqui, levantar a mão, depois voltar e cometer as mesmas coisas. E depois culpar a igreja porque você vem e não sente Deus. Você caminha e nada muda. E aí você pula de religião em religião. Você procura e não encontra. A palavra fala que aquele que bate na porta, a porta é aberta. Jesus é humilde, Ele é manso e humilde. E é isso, gente. Cara, Deus ama tanta gente. Real. Deus quer ver a gente tão sarado, ao ponto da outra pessoa ser tóxica. O Espírito Santo, como é que eu vou te usar nessa área aqui para essa pessoa? Ao ponto de você discernir que você vai entrar num relacionamento furado e não querer. Ao ponto das pessoas até gritarem com você, você tipo, não importa. Tem valor aquilo que Deus disse sobre mim, não que o outro fala. Aí a tua vizinha, não, mas fulano falou. Cara, Deus me deu uma revelação, eu vou andar debaixo dessa revelação e você fiel a essa revelação. Ao ponto de você dobrar o seu joelho, você começar a ouvir a oração do céu, do nada. Você pega uma foto, Espírito Santo de Deus, não conheço, que o Senhor possa tocar na saúde, que o Senhor possa fortalecer o sistema imunológico, visita a mãe, visita o pai, visita a história, Deus começar a te dar a vida inteira da pessoa que você está ali orando. Isso é normal no cristianismo. Tem noção que essa é a profundidade do Espírito Santo que quer ter com você? Do nada você começar a pegar essa foto, Deus, não sei quem é essa criança, não sei qual a idade que está hoje, mas o Senhor conhece a mãe. A sua palavra fala que maldição sem causa não prospera. Então que todo engano que veio seja quebrado no nome de Jesus. Deus, muito obrigado porque essa criança ela é sua herança, ela não é um fruto de maldição. Deus, muito obrigado porque o Senhor é o Deus geracional. E o Senhor chamou essa pessoa que está na foto aqui para restaurar completamente a casa. E essa pessoa não pertence ao diabo, essa pessoa pertence ao Senhor. Deus, como igreja, nós ligamos isso aqui agora. Deus, visita a mãe, visita o pai, visita os avós. Deus, visita os tios. Deus, começa a restaurar toda a genealogia a partir dessa criança. Deus, joga por terra toda a maldição. Troca o sangue dessa pessoa que está aqui agora. Deus, o Evangelho é poder. O Senhor é aquele que entra nessa causa. O Senhor é aquele que restaura essa pessoa. O Senhor restaura os pais dessa pessoa. Isso é revelação, tá? É uma foto. É uma foto. Muito obrigado, porque o único laudo médico sobre essa pessoa é que pelas minhas, pelas suas pesaduras, essa criança foi sarada. Aleluia. E o castigo que traz a paz está sobre ti. Deus, como igreja, nós ligamos isso. Deus, que toda a inflamação no interior do corpo agora seque. Deus, que tudo aquilo que foi feito sobre essa criança, sobre essa pessoa, seja repreendido em nome de Jesus.
Todo laço de morte agora seja quebrado. Apaga da memória dessa pessoa toda a violência doméstica agora. Que essa pessoa seja uma grande, não sei se é criança lá, mas seja um grande restaurador. Deus marca essa criança com o seu poder e com o seu fogo. Gente, é isso. Eu estou em transe aqui. É simples. Isso foi dado a mim e a você. Eu podia aqui ficar falando horas, porque os irmãos do século XXI estão perdidos. Porque você vai receber uma vitória e uma bênção humana. O Espírito Santo doido para contar uma verdade dele. O mundo já julga uma travesti. A gente tem que perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor quer falar para essa pessoa? Qual é a verdade de Deus? Qual é a verdade ao respeito? E essa verdade sara. Mas o que a gente faz? Vai para fora, porque eu não concordo. Ninguém te perguntou nada. Ela vai tratar com Deus, eu vou tratar com Deus, você vai tratar com Deus. Temos que ser uma ponte. Se eu e você aqui dentro da igreja formos um, aí sim a galera aí fora vai acreditar que o Pai nos enviou. Tipo, olha a verdade ao respeito dessa criança, essa pessoa, se ela quebrar de tem hoje. Entende? Como é importante a gente ser sensível ao Espírito Santo? Mano. Andar com Deus é uma gastação, pô. Sabe? Por exemplo, isso aqui. O céu canta uma coisa. Eu não vou cantar, porque eu não canto, né? Deus me livre. Sobre a pessoa que veio representando isso aqui, o céu canta uma coisa. E é uma coisa que eu não gosto de falar, porque eu acho muito. Mas isso é a realidade. Vai me alto beijo no viu? Se tentaram matar os teus sonhos. Essa música. Deus fala sobre uma grande restauração. Mas precisa ser pago o preço de oração. É só orar. Uma hora a senha vai ser chamada lá em cima. Aleluia. Só que desistiu de orar, não, porque não vê nada mudar. Entra culto, sai culto, entra campanha, sai campanha. As coisas piores, orem, não desista. Não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. E não reclame se Deus botar alguém dentro da casa no leito para tratar. Porque a Bíblia fala que terrível coisa é cair na mão de Deus vivo. Então, se realmente você quer orar, esteja disposto a deixar Deus ser Deus. Porque depois, quando Deus vai tratar, ai Jesus, misericórdia. Não. Mas para essa casa, Deus tem uma restauração. Mas Deus precisa quebrar um coração que é bem duro e marrento. Então, cara, já vou acabar a pregação, para quem já deu. Mas é muito sobre isso. É muito sobre quanto Deus quer nos restaurar. Sabe? Qualquer irmão pode vir aqui pegar e falar sobre isso. Porque é um dom do Espírito Santo, foi dado de graça. É um presente. Sabe, 5 meses você estava com antes de mim, paga uma saída, está certo. Porque achou que o irmão estava no pedestal de santidade, querendo pregar arrependimento para a igreja. Deus dormia com ele, ama. Jesus está voltando. É hora da gente se consertar. Essa é a hora. A pergunta que eu quero fazer para vocês é: o que você vai fazer com aquilo que Deus te deu? Todo lugar é comum até Jesus passar. Aleluia. Sabe? Todo lugar é comum até Jesus passar. Cadê a perseverança na oração? É Jesus. Uma hora senha é chamada lá em cima.
não peça misericórdia. Deus não tem problema nenhum em entrar onde essas pessoas estão. Deus não tem preconceito. Eu tenho, Deus não. Sobre essas pessoas aqui, o céu canta sobre restituir. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia fala que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la até o fim. Vai desistir por quê? O diabo pode até usar para afrontar, mas olha só, terrível coisa é cair na mão de Deus vivo. Deus continua sendo poderoso para tocar, meu irmão. Entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará, porque ele continua poderoso, ele continua inigualável, ele é aquele que era, que é e que há de vir. A palavra fala em Salmos 139 que Deus fez cada um desses aqui no ventre da mãe. Olha a loucura. Bendita foi a mãe que gerou. E aí vai desistir. Paga o preço de oração. Deixa debochar. Se soubesse como Deus ama, como Deus guarda. Se soubesse. Como se Deus tiver que fechar a porta, Ele vai fechar a porta. Era a condição. E aí, vai desistir de orar, gente? Vamos orar. Senhor, toca na vida desse Júnior, desse Estevão aqui, pega eles. A palavra fala que terrível coisa é cair na mão de Deus vivo, e sobre eles, porque eu olho assim, humanamente não tenho esperança. Muito obrigado porque a tua palavra fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Muito obrigado porque grande é o Senhor, torre forte é o Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus que é socorro, bem presente no dia mau. Ainda que tudo ao redor diga que não, muito obrigado porque o Senhor é perfeito em tudo que faz. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus que guarda. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus que não desistiu. Eu vou parar por aqui, senão eu vou pegar foto por foto, Deus me livre. Deus livre. Deus deixa apanhar na mão dos outros. Quem está deixando é Deus. Não fala, ai, deixa Deus tocar. Então, sobre hoje é: se arrependam, porque é chegado o reino dos céus. Se Jesus voltar hoje, como é que você está? Porque as pregações sobre a volta de Cristo não estão mais na moda. Não. Sumiram dos púlpitos das igrejas. A volta do Criador. Aceite sobre você a graça e aceite a condição de um filho de Deus. Você também precisa se aceitar. Eu não sei qual é o seu pecado, qual é a sua história, qual é a sua dificuldade, qual é a falta. Deus é aquele que, se você orar, Ele manda compra para a tua casa. Olha Deus, Ele é poderoso. Vou contar um testemunho breve. Um dia eu estava voltando do trabalho, do nada deu a louca de entrar no mercado, entrei. Não tinha nada para fazer. Peguei um desodorante, nem entendi porque eu peguei um desodorante, entrei numa fila que eu não sabia porque eu estava na fila. Imaginando todos os caras de livre e eu, brasileiro, igual na fila, atrás de uma pessoa. Quando eu olho para frente, uma senhora devolvendo alguns produtos, eu olho para ela estava ataviada. Na hora, o Espírito Santo, e aí, o que você vai fazer? Eu olhei para ela, eu pago sua conta, leva tudo, ela está moeda. Deus foi o socorro dela ali. Não sou melhor nem pior, mano. Mas Deus precisa de pessoas disponíveis. Naquele momento foi o socorro. Outro dia eu estava no mercado e tinha uma mulher de Deus. Você vê que era mulher de Deus. Pegava um pote de café, olhava o preço e voltava. Eu fui comprar minha esposa, parei na sessão de café. Nada a ver. Aí, vou tomar um prejuízo aqui, vamos embora. Aí eu olhei, a senhora é mulher de Deus, eu sou, pega o pote da senhora quer.
Ela pegou e falou, não, mas você é mulher de Deus, eu não sou burro, quem dá um copo d'água ao profeta tem galardão, mas não pode café. Vai, filho. Ela toda humilde, tipo assim, ela foi comprar testemunho na igreja, e você falou, conta, minha filha, conta, vai lá. Gente, R$30 a mulher é a realidade de alguém. A gente precisa voltar a uma vida de oração e sair do nosso pedestal de santidade. Deus pode tocar a gente por completo e transformar. Mano, vocês estão diante de uma pessoa aqui que era do backzinho, tá ligado? A pai foi lá e me pegou. Paguei o preço, não queria ser crente. Mano, hoje viajo no Brasil pregando o Evangelho. Então assim, qual é o seu medo? Servir a Deus, se entregar. Sério. Eu não vou nem fazer apelo aqui, não sei se não pode fazer isso, mas eu não vou fazer apelo. A irmã vai começar a louvar ali, Deus dá uma garganta abençoada. Mas qual é o seu medo de servir a Deus, de se entregar? Qual é o seu medo de vir para o altar e deixar a sua vida, viver a vida de Cristo? Qual é o medo? Qual é o medo? Jesus te apresenta essa senhora. Toca Ei, na Jesus. Toca na alma, toca na mente. Obrigado porque o Senhor é poderoso. O Senhor ainda não disse que era o fim. Obrigado porque o Senhor é santo. Livra essa daqui, Jesus, de tudo qualquer tipo de abuso. Guarda ela. Deus, o Senhor deu uma inteligência para essa garota, que ela possa ter uma autoestima para explorar essa inteligência. E eu te peço que o Senhor abra as portas. Amém. Porque dinheiro não tem, mas a porta o Senhor pode abrir. Aleluia. Deus dá sagacidade para essa garota entender a habilidade contábil que ela tem. Jesus abre porta onde não tem porta. Obrigado, Jesus, porque o Senhor chamou ela para ser um furacão. Obrigado, Jesus, porque eu profetizo e a gente liga com a igreja, ela numa faculdade federal futuramente, ela no cargo público futuramente, ela mudando a realidade completa da casa dela. Obrigado porque ela não tem esse requisito, mas o requisito vem do céu. Deus, não sei quem é o pai, quem é a mãe, quem é a família, mas ensina ela a perdoar algumas pessoas que estão no coração dela, que dói. Faz ela pagar algumas cenas que ela viu, Jesus. Então a minha oração nessa noite, eu vou terminar agora, já chega, né, irmão? Já falei demais. Se arrependam dos pecados, se acheguem a Deus, Ele vai chegar a cada um de nós com uma hora, não é sentimento. Tem dia que eu estou zero vontade de orar, mas é disciplina. Eu sento ali no quarto, quantas vezes eu sento no quarto, eu tenho um jeito meu de orar, tá? Isso aí. Qual é a Espírito Santo? Tranquilidade? Como é que o senhor está? Ai, irmão, estou aqui, eu não estou muito afim de falar, não tenho que falar, mas estou aqui na tua presença. E muitas vezes eu não sinto você gritando. E do nada o céu começa a soprar orações que precisam ser feitas. E por aí vai. Sabe? Eu não preciso falar com Deus o tempo todo, eu posso simplesmente chegar na presença dele e ficar em silêncio. E está tudo bem. Ele é o meu Pai, ele é o seu Pai. Deus é o Deus que perdoa por completo. Aprenda a receber o perdão de Deus e aceitá-lo. Sabe o que significa pecado? Errar o alvo. É um acidente de percurso. Pegou, eis o cordeiro. Deus chamou cada um de vocês. Deus deu dignidade para cada um de vocês. Eu não sou nem melhor nem pior, eu sei que eu sou diferente de fé. Sabe? Se humilha diante da mão de Deus, debaixo
da poderosa e potente mão do Senhor. Ele é poderoso para restaurar, viu? Essa é a minha oração, essa é a minha pregação. Vocês possam ser cheios do poder de Deus, de verdade. Que a partir do próximo culto vocês venham aprender a andar em unidade nessa igreja, em arrependimento. Não sei me arrepender, Deus, o que está errado? Vem irmão, vai mostrar os B.O. para tudo que tu vai querer resolver. Tu vai falar assim, qual é, Deus? Qual foi? Larga isso não. Eu falo, não, quer vir depois de mim, é que você toma tua coisa e passa, filho. Sabe? Ele é manso e humilde. Ele vai olhar para o seu pecado e vai falar, está disposto a largar? Se não estiver disposto, seja honesto com ele. Não estou. Ele vai falar, então segue o teu caminho. Que é melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. Aleluia. Os juízos de Deus vai começar pela casa. E não é o nosso julgamento, é o dele. Infalível e inigualável. Cuidem da saúde de vocês. Cuidem da saúde mental de vocês. Cuidem da espiritualidade de vocês. Para de amaldiçoar a galera dentro de casa e começa a profetizar. Está revoltado, Deus! Que benção isso daí, hein? Profetiza toda sorte de bênção. Vai profetizando. Mesmo com ranço. Mas o que sai da palavra, o que sai da boca é poder. Deus, a minha vontade de dar uma planchada nessa menina aí, mas obrigado porque ela é santa, ela é pura, ela é digna. Muito obrigado porque o Senhor vai restaurar ela. É um exemplo, tá? Vai restaurar o casamento. Deus, muito obrigado porque meu filho nasceu da pá virado, então ele vai ser um profeta, cheio de Espírito Santo. Teu filho está preso, Deus, muito obrigado porque o Senhor guardou meu filho lá. O Senhor botou ele na caverna, ele está sendo preparado para um tempo específico. O Senhor vai levantar alguém lá onde ele está, tá ligado? Para pregar na linguagem dele, para ele se converter. Deus não é preconceituoso. Deus, ele toca em qualquer lugar. Deus vai no presídio, Deus vai no prostíbulo, Deus vai numa igreja, Deus vai na sua casa, Deus vai na rua, Deus vai no bar. Deus é santo. Deus não é moralista, ele é santo. Deus é didático, ele vai na linguagem que o outro vai entender. Você pode não entender a linguagem, mas Deus vai lá naquela linguagem. A Bíblia é Deus falando na linguagem humana. Até porque Deus não existe. Deus nunca existiu. Tudo que existe foi criado. Deus está acima da criação. Deus, ele é. Porque ele é de eternidade em eternidade. É real. Isso é bíblico. Quando Deus se apresenta, ele não fala, olha, eu existo a partir desse tempo. Ele fala, eu sou. Aleluia. Porque lá em Gênesis não havia tempo. Ele foi e criou o tempo. Ele já era o que é e o que será. Entende? A grandeza de Deus, que ele é um cara que não existe. Deus não existe, concordo, porque ele é. E fé. Ele é o que ele é e ponto final. Deus é inigualável e imutável. Os meus esforços não compram Deus. É isso. Acabei. Tem mais o que falar? Eu vou cantar assim.